Como a sua loja pode vender mais no mês de maio? O que você pode fazer para alavancar as vendas no mês que é tão importante, o mês do Dia das Mães? Esse é o assunto do episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre maio. Ideias, estratégias, ações, tudo que você pode fazer na sua loja para aproveitar ao máximo esse que é um mês tão importante, que tem tantas oportunidades para o varejo, para que você tenha um mês de maio com sucesso de vendas, como aconteceu, por exemplo, com a Bia, que é nossa aluna, e conseguiu, de um ano para o outro, aumentar em 25% as vendas do mês de maio, a partir do momento que ela passou a aplicar a estratégia certa, muito do que a gente vai falar ao longo desse episódio. Ou então, como no caso da Évila, que conseguiu bater faturamento de Natal em pleno mês de maio na loja dela, a Évila, que é nossa aluna da mentoria. Exato, e além disso, não é só sobre o Dia das Mães que a gente vai falar. Afinal de contas, no mês de maio, existem várias oportunidades que estão escondidas ali, que você pode encontrar e aproveitar para divulgar os seus produtos e fazer a sua loja vender mais. Então, fica aqui nesse episódio, porque com certeza muitas ideias vão surgir para você aplicar no seu negócio. E óbvio, quando a gente fala maio, a primeira coisa que vem na cabeça é Dia das Mães. Então, você que por um acaso tem, eventualmente você tem uma loja que o público não são as mães, não é essa o objetivo principal, fica tranquilo ou fica tranquila que a gente também pensou em você e vai trazer algumas ideias do que você pode fazer na sua loja em maio, mesmo se o foco não está aí no Dia das Mães. Exato. E assim, eu tenho um convite muito especial para te fazer, que toma 2 segundos do seu tempo, que é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acredita que possa estar interessado nesse conteúdo. E também mandar para o pessoal do CDL, sim, de lojas da sua cidade, porque é uma forma de a gente chegar com o nosso conteúdo em mais lugares e vai ser um prazer poder compartilhar a nossa visão e as possibilidades de estratégia para cada negócio. Isso mesmo, é muito importante, curte, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente divulgar cada vez mais e ajudar cada vez mais lojas a ter faturamento de Natal todo mês. Além disso, nós temos a companhia aqui nesse episódio da Cabidário. Se você está pensando em tá começando uma loja do zero agora, está pensando em reformar, está pensando em mudar um espaço ali e está procurando soluções para ter uma loja bonita e atrativa, a Cabidário vai te ajudar. Desde projetos, expositores, manequins, tudo que você precisa, araras. Então, se você está querendo dar um up aí na sua loja, deixar ela mais bonita, mais atrativa, aumentar as vendas, conversa com o pessoal da Cabidário, o link está aqui na tela ou aqui na descrição e garante o teu cupom de desconto. Fala lá para o pessoal que você viu aqui no podcast Loja Única e que está buscando aí soluções com um pessoal que é especializado em arquitetura e tudo comercial aí para ajudar você. Bom, seguinte, mês de maio é um mês muito importante e se a gente for olhar nos históricos e até em conversas com os lojistas de todo o Brasil que a gente já teve a oportunidade de conversar, é aquela disputa, né? Dezembro é Natal, mas maio, Dia das Mães, é um sucesso de vendas quando a loja sabe aproveitar bem as oportunidades. Isso é muito interessante de ver, inclusive em pesquisas, que no mês de maio sempre tem aquele crescimento em vendas. Eu lembro que a gente já fez vários eventos, inclusive aqui no YouTube, enfim, onde a gente fazia algumas pesquisas antes, e na pesquisa a gente perguntava qual era o melhor mês de vendas, ou a época, enfim. Geralmente era Natal e dezembro, mas se a gente botasse assim em proporção, o segundo lugar costuma ser maio e Dia das Mães. Em alguns casos até mais do que o Natal para determinadas lojas. Então, enfim, a gente resolveu trazer aqui ideias e sugestões para que você possa explorar ao máximo esse mês, que já naturalmente é um mês muito bom. Além do Dia das Mães também, porque geralmente muitas lojas têm lançamento de coleção nessa época. É verdade. Então, assim, o primeiro passo que você não pode errar é
deixar para a última hora, certo? Então não é à toa que a gente já tá com esse vídeo antes de maio, para que você possa organizar a sua loja, possa se preparar, entrar em contato com quem você precisa entrar em contato, para que toda essa ação, essa oportunidade de vendas que você vai criar na sua loja seja uma oportunidade de verdade que o cliente vá comprar da sua loja. Então, assim, não dá para deixar para a última hora. É aquela história, maio é um mês muito bom, então eu vou fazer bastante força para vender em junho e em abril e em junho. Maio já vende automático. Pelo contrário, gente, se você por um acaso tem uma loja e sabe que mês de maio tem um grande potencial, então coloca ainda mais energia em maio, porque dessa forma você vai ter muito mais resultado. É aquela história, não dá para ficar esperando o cliente chegar na loja. A loja precisa ter iniciativa, precisa ter estratégia, e é muito disso que a gente vai falar aqui. Além disso, apostar todas as suas fichas só no Dia das Mães, né? E esquecer dos outros 20 dias. Por quê? O Dia das Mães é sempre no segundo domingo do mês, que no caso aqui cai no dia 11 de maio, agora em 2025. Então, até o dia 11 de maio vão ter várias ações que você vai preparar a sua loja para vender especificamente para o Dia das Mães, mas os outros 20 dias, ou seja, mais tempo ainda do próprio mês, você precisa continuar vendendo. Então não dá para, entre aspas, queimar a largada e gastar todas as suas fichas para vender no Dia das Mães e não pensar em outras estratégias que possam contemplar. Então, por isso que a gente vai trazer aqui outras sugestões isso, também. Inclusive um erro que acontece muitas vezes é a loja planeja tudo, organiza, aproveita o Dia das Mães e aí pensa, bom, agora a próxima oportunidade vai ser Dia dos Namorados. Mas, gente, a gente está falando do dia 11 para o dia 12 do mês seguinte, dá 31, 32 dias. Tem tempo aqui para explorar outras situações. Você vai criar o seu próprio calendário de marketing e criar a sua própria as oportunidades para o seu cliente. Imagina que é muito tempo para ficar com esse disco do Dia dos Namorados. Provavelmente a gente vai criar também um episódio aqui falando sobre as estratégias para você vender mais em junho. Mas primeiro vamos focar aqui. Outra coisa importante que me veio na cabeça aqui para falar é que quando você for organizar suas ações do mês de maio, além de fazer isso antecipadamente, você precisa considerar os diferentes perfis de consumidores. Então, falando especificamente para o Dia das Mães, tem aqueles filhos que compram com muita antecedência, tem as pessoas que compram já aí com 1, 2 semanas antes, que inclusive é a maioria, tá? Na pesquisa que a gente estava olhando, a maioria compra aí com 1, 2 semanas de antecedência, e tem aqueles que deixam tudo para a última hora. Então, o que a sua loja pode fazer para incentivar as pessoas a antecipar a compra, a lembrar elas? Tem muita gente que vai lembrar do Dia das Mães porque ouviu a loja falando, ouviu o varejo, passou na frente de uma vitrine, viu que era Dia das Mães, e aí, nossa, preciso comprar alguma coisa para minha mãe, então essa comunicação precisa acontecer logo. Até porque quando a gente fala de Dia das Mães e Dia dos Pais, não é uma data, por exemplo, assim, 12 de junho, que é sempre a mesma data. Não, ela tem uma certa oscilação, às vezes é bem no começo do mês, às vezes é um pouco mais para metade, como é o caso desse mês aqui. E até tu estava falando isso dessa coisa de antecipação, das pessoas que se organizam mais. E assim, o que é muito importante lembrar é que você, dona da loja, sabe muito bem quais são as ações, o que precisa fazer, quais são os produtos, o que pode ser colocado quando você está bem organizada e sabe exatamente o que você pretende para sua loja. Mas quem não vive a sua loja como você, e muito provavelmente é quase que todo mundo, a pessoa não está situada, ela não tá lembrando. Então, você tem que ter uma comunicação que vá lembrando as pessoas, criando um certo gatilho de urgência para quando a data tá chegando. Por quê? Dar o presente no dia 12 de maio, nenhuma mãe vai gostar. Vai rolar aquela chinelada, né? Ou seja, um dia depois, dia das mães depois não dá. Então, assim, e até uma coisa que me veio à cabeça, conversando com o pessoal da INE, que fez um lançamento de uma coleção super especial e tudo. O que aconteceu? Eles lançaram uma coleção e é uma comunicação que nem tem tanta a força do Dia das Mães, mas demorou uma semana, né? Tem
um tempo de maturação, das pessoas lembrarem, delas desejarem, delas decidirem o que elas vão, o que elas não vão comprar. E neste tempo de maturação, você tem que estar preparado com a comunicação certa para criar este desejo de compra. E isso vale para o Dia das Mães, para o dia do abraço, para o dia do café, para o dia de tudo que a gente vai trazer aqui, que tem oportunidades dentro do mês de maio. Então, tem que estar presente para isso. O que a Luísa comentou aqui, a INE é uma loja que está tendo a nossa assessoria. Inclusive, se por um acaso você deseja participar de uma mentoria, uma assessoria individual, entre em contato com a gente. Exato. Lá pelo direct, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver... e uma coisa importante. Isso acontece porque nem todo mundo está no momento de compra. Tem pessoas que elas não estão conscientes ali. Então, toda essa comunicação, às vezes, ela precisa ver uma, duas, às vezes ela começa... nossa, eu tenho que comprar presente para minha mãe, estou precisando disso para mim. Então, a comunicação de vendas, as suas ações de marketing, é que vão fazer toda a diferença para você chamar clientes e conseguir vender mais. Então, dito isso... É muito importante para aproveitar ao máximo todas as oportunidades do mês de maio, você crie o seu próprio calendário de marketing, as suas ações. Você vai jogar ali ao longo dos dias, ao longo das semanas de maio, o que você pode fazer, qual o circuito de vendas que eu vou preparar, que a sua loja vai preparar para atender as mães. Qual é o circuito de vendas que ela vai ter logo depois do Dia das Mães. Quando que vai começar o circuito de vendas, daqui a pouco relacionado ao Dia dos Namorados, mais lá para o final. Então, tudo isso você vai organizar ao longo das semanas ali do mês de maio, para que mês de maio seja um mês com faturamento de Natal, para que você aproveite ao máximo. Né? Aquela história de fazer o máximo do suco das laranjas aqui. Claro, com certeza. E se você quer aprender a fazer os circuitos de vendas e descobrir como funciona essa estratégia que nós desenvolvemos, que tem só 4 passos, para você implementar na sua loja e ter sempre novas oportunidades para o cliente, sem ficar dependendo de comprar produtos novos, sem precisar fazer liquidação o tempo inteiro, nós gravamos uma aula gratuita. Aqui embaixo ou aqui na tela está o link para você participar do workshop para lojas. E lá você vai ter todo o passo a passo, tudo construído para você aplicar aí na sua loja, no seu negócio. E aí tem um detalhe bem importante, né? Fica aquela situação de que você vai criando circuitos de vendas, porque você pode já ter lançado um pedaço da sua coleção, aí você pode fazer o Dia das Mães, aí você lança outra parte da sua coleção, ou a mesma coleção. E aí, o que acontece? Você vai criando novas comunicações e para o cliente que está ali vendo, sempre tem uma novidade. Por quê? A novidade, ela não vai estar no produto, ela vai estar, assim, no seu circuito de vendas, na sua comunicação, naquilo que você fala, de como você envolve o cliente a partir de uma boa história, a partir de uma boa experiência dentro da loja, que pensa na vitrine, que pensa na loja, que pensa no atendimento. Então, todos esses detalhes vão fazendo com que o cliente perceba que tem algo de novo acontecendo e, às vezes, é exatamente com o mesmo produto, mas o em volta dele fica tão interessante que parece que é uma novidade. E aí, se a gente for, então, beleza, entendi, tenho que fazer o calendário de marketing, vou planejar os circuitos de vendas e falando para o mês de maio, a primeira quinzena, vamos dizer assim, os primeiros 10 dias ali é focado no Dia das Mães. O que você precisa fazer para potencializar o Dia das Mães? Então, algumas sugestões aqui. Primeiro, criar uma oferta irresistível. Ou seja, criar algo de muito valor que faça a pessoa optar por comprar da sua loja e não das outras lojas, não do online. Enfim, ela vai ver uma grande oportunidade ali. Oferta irresistível não é dar desconto. Essa é a oferta mais preguiçosa que tem e que acaba com a sua margem de lucro. E que convenhamos, numa época de Dia das Mães, dar desconto para vender o produto é porque algo está errado com o seu negócio, algo está errado com a sua loja. Afinal de contas, quando a gente fala de Dia das Mães, não tem uma pessoa que não pense numa mãe amorosa, carinhosa, né? Essa parte das emoções, ela aflora e aflora muito. Então, criar isso, unir isso à sua comunicação é com certeza fundamental. Ou seja, nós estamos falando de uma data onde muito mais do que
Óbvio que o preço sempre vai ser considerado, mas muito mais do que ficar dando ênfase ao preço, você precisa dar ênfase à parte emocional, à pessoa que vai ganhar o presente, que não é nada mais, nada menos do que a mãe do seu cliente, né? Então, a gente até separou alguns dados aqui que a gente pegou de uma pesquisa da Globo, que trazem alguns números, para você que gosta de números, a gente adora que validam isso. Então, por exemplo, 44% das pessoas costumam gastar mais do que podem para agradar a mãe ou a pessoa presenteada. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Óbvio que o preço vai importar, ele vai balizar talvez o que a pessoa está pensando em gastar ali. Mas, como é a mãe, 44% das pessoas vão um pouquinho além, fazem um esforço extra. Então, o que a gente quer dizer aqui é, a pessoa está realmente querendo presentear com algo de valor. E o preço não é tão significativo, não é tão importante nesse momento. E até porque a gente tem um lado muito mais emocional. Quando bem trabalhado, aflorado, e aí a cliente, ela dá aquela esticadinha, né? Isso. Ela dá aquela... Ai, não, mas a minha mãe merece, porque a minha mãe fez isso no último mês pra mim, no último ano, desde que eu nasci, e é minha mãe. Então, essa comunicação, ela tem que ser mais ligada às emoções e não ao racional. Muito pelo contrário, tem que ser muito mais ligado à emoção. E assim, nessa pesquisa, o primeiro fator que levava em consideração as pessoas escolherem um produto é o preço, e sempre vai ser o preço. Mas isso é meio que, tipo, um jeito que todo mundo... a primeira coisa que eu quero é um desconto. É isso. É sempre assim, é cultural, A resposta normal para essa pergunta vai ser preço, mas no fundo as pessoas não estão dispostas a ir além. Se a gente vai descamar a cebola, a gente vai entendendo as outras camadas possíveis por ali. Outros dados interessantes. Para 2025, 71% pretende presentear nesse Dia das Mães. E no ano passado era 58%. Então isso já é um bom sinal de que as pessoas estão propensas a presentear, propensas a comprar. Expectativas de gastos. 49% das pessoas pretende gastar entre R$51 e R$200. Isso é um número médio, talvez não signifique muito, mas já dá para ter uma noção. 34% das pessoas pretendem aumentar os gastos em relação ao ano anterior, sendo que 13% pretende diminuir. Então, são algumas informações que a gente está trazendo aqui justamente com aquela linha. As pessoas, elas têm a intenção, elas estão a fim de consumir. Elas vão consumir. Aproveite essa oportunidade. E por último, e não menos importante, afinal de contas, a gente sempre fala que você precisa unir físico e online. Como é que está em relação às lojas físicas? 61% das pessoas que responderam a pesquisa, falaram que vão comprar em lojas físicas. Então, assim, se você estava achando que não, vai todo mundo comprar no online, não vai. E detalhe, se a sua loja está preparada para receber os clientes, ela vai comprar tanto presente para mãe, mas quem sabe não faz um agradinho para si. Se essa pessoa já é mãe, por que ela não se auto-presenteia também? Então, assim, é tudo uma questão de atendimento, de pensar em como é que está a apresentação dos produtos, se a vitrine está chamando a atenção o suficiente, se o ambiente da loja está apresentando bem os produtos. Quem tem cabidário na sua loja, com certeza está apresentando muito bem os seus produtos. Então, tem que ter esse cuidado para a ambientação, para a organização da loja física, para que as pessoas tenham clareza dos produtos que você tem para vender e que a própria loja já tenha estratégias de visual merchandising que ela já vá vendendo os produtos. Aproveitando aqui embaixo, vou deixar na descrição o episódio onde nós falamos sobre será que as lojas físicas vão acabar? É verdade. Então você vai conhecer a nossa opinião. O que mais que dá para fazer no Dia das Mães? Kits é sempre uma boa ideia, porque daí você consegue pegar diferentes faixas de preço, o cliente que quer gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Além de poder fazer mix de produtos que estão mais parados no estoque, para produtos que são novidades. Então, você precisa pensar de forma estratégica a sua loja. Não é dizer assim, eu só consigo vender quando eu tenho produtos novos.
depende a estratégia que você está utilizando na sua loja para conseguir vender estes produtos. E a partir do momento que você cria kits, por exemplo, você consegue fazer um mix que seja interessante para quem está comprando e que para essa pessoa pode ser um produto novo, dependendo de como a proposta é feita. Você vai divulgar a loja nas redes sociais? Vai ter tráfego pago? Quais são os seus posts que você vai impulsionar? Qual é o tema? O que você vai oferecer para as pessoas? Não dá para só pegar e fazer improvisado de última hora. Por isso, de novo, toda essa organização. Que tipo de parceria você pode fazer? Com certeza tem alguma loja, algum fornecedor, algum parceiro aí na sua cidade que você pode se unir para que ele alcance pessoas através da sua loja e vice-versa. E para que você possa compor para sua oferta, fazer uma parceria, ajudar na divulgação. Tudo isso é parte da construção do circuito de vendas. E assim, quando a gente fala em oferta, em parceria, em comunicação, em chegar em mais pessoas, quando a gente pensa em parceria, não necessariamente precisa ser um produto, pode ser algum outro serviço, uma experiência que você oferece para mãe e filhos. Então, assim, pensar fora da caixa talvez faça com que, por exemplo, a oferta irresistível, a primeira coisa que a gente falou aqui, né, seja algo que o fato de ser uma oferta que seja de fato irresistível, que cria uma experiência entre mãe e filha, vai criar uma oportunidade de conexão entre essas pessoas e vai fazer com que a pessoa diga, nossa, mas eu realmente quero conseguir essa experiência aqui, eu vou comprar dessa loja. E vai fazer a pessoa ficar mais interessada no que você tem para oferecer. Outro ponto importante, tudo começa pela vitrine, capriche na vitrine. Para isso a gente inclusive tem um vídeo aqui, que é um pouco mais antigo, mas é muito bom. Mas sempre válido. Que a gente vai deixar aqui na descrição com 10 ideias para você aplicar na vitrine da sua loja no Dia das Mães, baseado em 5 tipos de mães. Isso é uma ideia bacana de aproveitar, porque quando você diz, é a mãe urbana, a mãe divertida, a mãe não sei o quê, a pessoa que está comprando presente para a mãe, ela pensa, a minha mãe é urbana, a minha mãe é divertida, e isso aumenta a conexão. É aquela história que a gente falou, a gente a data do Dia das Mães não precisa ser necessariamente voltada para o desconto, e sim para a pessoa enxergar que o presente que você tem ali disponível na sua loja conecta, faz sentido para a mãe do cliente. Exato, porque daí a pessoa vai dizer assim, meu Deus, descreveu a minha mãe, descreveu a pessoa que ela é, descreveu um novo hábito que ela tem e assim por diante. Bom, né? Aí a gente... encerramos o assunto Dia das Mães. Acho que check, né? Quem tem mais dúvidas pode deixar aqui embaixo nos comentários. Porque, no fim das contas, maio tem mais 20 dias depois do Dia das Mães. Então, passado o Dia das Mães, o que você pode fazer na semana seguinte? Que tipo de comunicação, que tipo de oportunidade você pode preparar para sua loja? Não é esperar terminar o Dia das Mães e pensar assim, nossa, o que eu faço agora? Só no Dia dos Namorados, agora, eu tenho um mês enquanto eu tô ainda. tirando os adesivos da vitrine, guardando as coisas, o que agora eu faço? Não, você já tem que ter para já aproveitar isso. Até tem um vídeo, um Reels, que a gente comenta sobre uma ação que você pode fazer em datas comemorativas. Por exemplo, se você caprichar na embalagem que a mãe vai receber, se você fizer uma comunicação voltada para a pessoa que vai receber o presente, no caso a mãe, talvez ela não conhecesse a sua loja ainda. E se você preparar um presente para essa mãe, vir na loja na semana seguinte, você está aí trazendo uma potencial nova cliente para poder continuar vendendo ao longo do mês. Ou estreitando um laço com uma cliente que já é frequente, que ganhou um presente na sua loja e está fazendo essa conexão. E aí é muito importante ter essas ações, porque... perceba que não é uma ação pontual, eu vou fazer só algo para o Dia das Mães. Não, é prolongar isso, é fazer com que a sua loja continue vendendo. Não é uma ação, por exemplo, assim, uma live específica para o Dia das Mães. Não, existem várias ações que você vai fazendo que vão nutrindo e trazendo outras possibilidades. E aí a gente até comenta assim, é uma ação que vai no físico, é uma ação que vai no online, é ter esta comunicação presente, fazendo com que a sua loja esteja presente no dia a dia das pessoas, para que os produtos sejam bem divulgados, apresentados e você faça mais vendas. A comunicação precisa estar integrada, porque a loja é única. Física e online. O cliente enxerga a sua marca. Então, essa ideia de aproveitar o pós-data comemorativa com alguma
ação já especial, faz parte de toda essa construção do calendário de marketing, da sua estratégia de vendas. E aí tem algumas datas que você também pode aproveitar ao longo do mês de maio. Por exemplo, Dia Mundial do Jeans, dia 20 de maio. Quem aí não vende jeans? Todo mundo vende jeans. Então, aproveitar uma comunicação voltada para esse produto. Dia 22 é o dia do abraço. Então, isso pode englobar toda a sua equipe, motivar a sua equipe também para fazer algum tipo de comunicação. Dia 24 de maio é o Dia Nacional do Café. Então, tem o Dia Internacional do Café, que é o dia 14 de abril, mas também tem o Dia Nacional do Café, que é o dia 24 de maio. E dia 25, por exemplo, é o Dia do Orgulho Nerd. Então, assim, o que você pode fazer de brincadeira, de comunicação, de algo que esteja relacionado com algum desses assuntos e que conecte com o seu produto para que você possa vender mais? É a partir daí que você cria um circuito de vendas, porque você vai usar o seu produto, pegar uma data e aproveitar isso para criar uma nova comunicação e apresentar para o seu cliente, para a sua cliente ter vontade de comprar o seu produto. E aqui a gente está dando bastante ênfase às datas, porque o assunto do episódio é maio, enfim, então tem a ver com o calendário. Mas qualquer assunto, qualquer tema, qualquer oportunidade pode estar relacionado. E aí você começa a construir e organizar os seus circuitos de vendas. Inclusive, se você tem interesse em saber mais como construir todo o passo a passo, tintim por tintim, esse aqui, por exemplo, é o Circuito Loja Lucrativa. Faz parte do nosso programa mais completo, que é o programa Loja Lucrativa, e ali você tem tudo mastigado. O que você precisa fazer hoje, depois, para você ir construindo o seu circuito de vendas com ações na loja física, com ações no online e conseguir fazer com que a sua loja venda bem em qualquer época do ano, de janeiro a dezembro. Se você tem interesse em saber mais sobre o programa Loja Lucrativa, o link está aqui embaixo também, Programa Loja Lucrativa. Entra lá, olha todas as informações e vai ser um prazer ter você aí como aluno ou como aluna para te ajudar a vender mais. Exato, e assim, a gente comentou no começo do vídeo, né? E se eu não vendo para o Dia das Mães, ou já passou o Dia das Mães, o que eu posso fazer? O primeiro de tudo é criar um circuito de vendas. Por quê? A partir do circuito de vendas, você vai identificar os produtos que você tem na sua loja, você vai saber o que você tem no estoque, você vai entender quais são as propostas que você pode fazer a partir dali. Ou usando datas, ou usando outros contextos, assuntos que estão em alta, mas você vai saber aproveitar essas oportunidades para criar os seus circuitos de venda e fazer as vendas para a sua loja. Porque o cliente ele vai se identificar com aquilo que você está comunicando. Isso, né? Aqui a gente chegou nessa etapa agora do vídeo, onde a gente também está conversando com aquelas pessoas que a gente comentou lá no começo, que não são só voltados para o Dia das Mães. Então, se, por exemplo, uma loja de moda masculina, beleza, o que ela faz? Ela constrói também o seu próprio calendário de marketing dentro do mês de maio. Pode ter algumas ações que têm datas, como, por exemplo, o Dia do Orgulho Nerd, que a gente comentou aqui, mas pode ter, sei lá, alguma coisa ligada ao produto, alguma parceria que foi feita exclusiva, algo relacionado a um tema do momento, a um assunto do momento que não necessariamente tem relação com a data em si, mas o assunto vira uma oportunidade para o cliente. Isso é o ponto central aqui. Então, se você tem uma loja, todo mundo vende muito bem em maio e eu não consigo vender porque o meu público é masculino. Você também está perdendo oportunidades, porque você não está se organizando aqui. É óbvio que talvez o foco principal da maioria dos clientes vai ser o Dia das Mães, mas aí a gente até chega na outra dica que a gente ia dar. Aproveite o movimento do varejo. As pessoas, se elas vão no shopping, elas vão encher o shopping. Aí elas vão ver várias lojas falando sobre o Dia das Mães, mas a sua loja que não vende para o Dia das Mães está ali no meio das outras. E aí ela vai aproveitar esse movimento para conseguir vender, desde que ela ofereça algo que ela chame atenção. Exato, porque o movimento está acontecendo e se você está sabendo como divulgar os seus produtos a partir do circuito de vendas, você vai conseguir chamar a atenção, seja pela vitrine, seja pela presença na rede social, seja pelo local onde você está inserido, seja pela parceria que você está montando com outras lojas que podem ter relação com o Dia das Mães. Então, assim,
é aproveitar esse movimento que as pessoas já estão na rua para fazer elas lembrarem que, dependendo, precisa de um outro produto, dependendo, nossa, adorei. Porque, por exemplo, assim, imagina, agora eu até vou, algo que me veio à cabeça. Vai ter o almoço de Dia das Mães. A pessoa, o homem, ele precisa estar bem vestido para esta situação. E você vai apresentar um belo produto pro filho estar bem vestido para estar bonito nas fotos? Então, criar oportunidades assim é aproveitar o assunto do momento para conseguir vender os seus produtos, independentemente do que você venda. É saber dar o foco que você deseja para divulgar os seus produtos. Isso, então crie o seu próprio calendário de marketing, aproveite o movimento, afinal de contas, o comércio vai estar atiçado, vamos dizer assim, e se a sua loja souber se comunicar, ela cria uma oportunidade também. E além disso, fique atento ou atenta a todas as oportunidades que surgir. Existem várias opções, você pode criar uma parceria, você pode criar uma comunicação que é diferente, que aproveita o gancho. A Luísa falou, por exemplo, a loja vende material para produtos pet. Dá para aproveitar o gancho, falar com a mãe de pet, tudo é coração de mãe, enfim, tem várias situações aqui. E agora está saindo um pouco na base da ideia, do brainstorm, e por isso que é importante usar isso tudo e organizar as ações uma atrás da outra. Isso vai gerando oportunidades, toda essa comunicação mais voltada para algo ligado à mãe, gratidão, amor, tudo isso faz sentido nessa época do ano porque o público tá nessa vibe, vamos dizer assim. E o Francisco comentou algo que é muito importante. Nessa pesquisa que a gente comentou sobre a Globo, eles falaram muito sobre as mães de pet que não se sentem representadas. Então, assim, quem sabe você que é dona de uma pet, está acompanhando aqui o nosso canal, poxa, que bela oportunidade para você pensar em algo para essa conexão de pets e mães de pets, né? E por último, se você está sem criatividade, se você não tem ideias, a gente tem uma ferramenta que é a Amélia, que faz esse suporte. Ela é uma assistente virtual, me faltou a palavra, uma assistente virtual onde você vai colocar as informações sobre a sua loja, os produtos que você tem para vender e a partir disso a Amélia te dá uma resposta com sugestões de circuitos de vendas que você pode colocar em prática na sua loja para vender mais. Então, faltou aproveite... um detalhe importante, a Amélia, ela usa inteligência artificial, Boa, ela é uma obrigada. Assistente virtual que nós desenvolvemos e treinamos com a nossa estratégia. Então você entra lá para ter ideias de circuitos, para criar legendas para os posts, para ter ideias do que fazer na sua vitrine, enfim, ela tem várias ferramentas que você pode aproveitar e eu tenho certeza que depois de tudo que a gente falou aqui ao longo desse episódio, você já começou a ter algumas ideias. Se você estava meio, nossa, tô meio sem saber o que fazer, e esse episódio com certeza está te tirando dessa inércia para você começar a planejar as ações de maio e aproveitar ao máximo as oportunidades desse mês. Combinado, espero que você esteja inspirada a pensar em todas as possibilidades para sua loja vender mais e ter faturamento de Natal no mês de maio. E assim, ó, se você quer ver os outros episódios do podcast Loja Única, é só apertar nessa imagem que vai aparecer aqui no meio da tela agora e a gente se vê no próximo episódio também. Tchau, Valeu. tchau.